tarde, meu irmão, boa tarde, minha irmã, boa tarde para você, independente aí da sua religião, do seu credo. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre um assunto que poucas pessoas gostam de falar. Inclusive, a primeira live que eu fiz sobre esse assunto, ela não teve muita repercussão, tanto quanto quando eu falo da Bíblia. Porque talvez as pessoas... Oi, André, paz, boa tarde. Talvez porque as pessoas não gostem de tocar nesse assunto, ou porque as pessoas preferem fugir desse assunto. Mas, como eu disse na primeira live, é um assunto que incomoda muita gente, muitas famílias. Inclusive famílias dentro de igrejas, famílias evangélicas, famílias de todo segmento religioso, tem, na sua maioria, esse problema dentro das famílias. E eu não sei por que as pessoas insistem em não tocar nesse assunto, em não falar sobre esse assunto, porque é um assunto muito grave até, e eu não entendo por que as igrejas, como eu disse na primeira live, porque as igrejas, as denominações, os segmentos não tratam isso como deveriam tratar. Não dão ênfase a isto, não falam desse assunto em suas reuniões, em suas doutrinas principalmente. E só dizem para a pessoa assim: olha, não pode fumar, não pode beber. O resto pode, sei lá como é que funciona às vezes, porque são assuntos muito pertinentes e a gente não vê serem tratados, né? Como alguns assuntos não são tratados na igreja e deveriam ser. Se preocupam muito com, vamos fazer encontro de casais. Amém, glória a Deus por isso. Mas nunca vi no encontro de casais levar algum especialista ou alguém que já teve experiência com a bebida para falar da bebida, do alcoolismo. Parece que é um assunto que não pode ser tocado, parece que é um assunto proibido, parece que é um assunto, como eu já disse, que ninguém gosta de falar, ninguém gosta de tocar. Ficam fingindo que esse problema não existe. Bem, mas... Oi, Sônia Maria, paz, boa tarde, seja bem-vinda. Mas antes de propriamente começar essa live falando do alcoolismo, eu quero parabenizar os meus amigos pastores, pastoras. Dia do pastor, se eu não me engano, foi dia 8, né? Mas hoje estou recebendo aí vários cumprimentos e tal, muito obrigado. E meus amigos, minhas amigas, meus irmãos de ministério aí, sejam todos abraçados, independente de denominação, de segmento, que todos sejam parabenizados também, porque cada qual dentro daquilo que foi chamado, cada qual dentro dos seus propósitos, cada um dentro das suas características, dos seus dons, né, exercem esse chamado pastoral. Então, um abraço e meus parabéns a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, pastores e pastoras. Mas vamos aí ao assunto do qual pouca gente gosta de falar, que é sobre o álcool. Eu já disse aqui para você, mas vou repetir algumas coisas que eu disse na primeira live, porque já tem uns 15 dias, que os passos para o alcoolismo são muito fáceis de serem dados. Porque, primeiro,
O álcool é uma droga legal, liberada à venda em locais públicos, ou seja, bares, mercados, parques, shoppings, em muito lugar que você for vai ter a bebida lá. É uma droga liberada, é uma droga legal, é uma droga permitida, uma droga legalizada, né? Uma droga inclusive que tem por trás de si interesses, como todas têm, e tem também uma divulgação que, graças a Deus, hoje não é tanta, mas que ainda existe, né? Uma ideia de que a bebida passa força, passa simpatia, passa poder, passa isso ou passa aquilo, assim como existe do cigarro também, infelizmente, né? Mas o maior problema do álcool, creio eu, é que o álcool é uma droga legal e é uma droga liberada, como eu já disse. Se você entrar em qualquer supermercado, vai ter lá essa droga para vender. E infelizmente aqui no Brasil, não adianta dizer para mim que não, porque qualquer pessoa de qualquer idade compra bebida, né? Se você enviar uma criança com uma garrafa ou com dinheiro a um supermercado, a um bar, ela vai trazer a bebida, né? Eu falo isso porque quando eu bebia, minha filha pequena ainda, com 10, 11 anos, 12 anos de idade, ela ia no supermercado, no bar lá perto de casa, com a garrafinha na sacola, que eu obrigava ela a ir, e ela trazia a bebida, levava o dinheiro, né? E trazia a bebida. Infelizmente no nosso país funciona assim. As leis não são respeitadas, porque bebida alcoólica é proibida a venda para menores, né? Mas eu tenho certeza absoluta que qualquer jovem entra no supermercado e pega uma garrafa de bebida, pega uma latinha de cerveja e sai tranquilamente, se tiver o dinheiro para passar no caixa e pagar. Então, isso é um grande problema do álcool. Em segundo lugar, o álcool é encarado como elemento social e de relacionamento. Elemento social por quê? Porque em todas as reuniões, né, sociais de pessoas que gostam da cerveja, da vodka, do álcool, tem lá o álcool, né? E faz parte de um relacionamento social. Olha, vai lá em casa tomar uma cerveja. Se tiver churrasco tem que ter a cerveja, se tiver frio tem que ter a cerveja, se tiver calor tem que ter a cerveja, se tiver frio tem que ter a caipirinha, né? No verão bebe para esfriar, no calor bebe no frio bebe para esquentar, e assim infelizmente é. Porém, a bebida se apresenta traiçoeira, né? Como eu disse na primeira live, nada daquilo que te prejudica se apresenta no primeiro momento como prejudicial para a sua saúde, e a maioria das pessoas começa a beber nos finais de semana. E como eu disse, vou repetir para você, isso não é fala minha, isso são dados da Organização Mundial de Saúde, que qualquer pessoa ou toda pessoa que bebe apenas nos finais de semana é considerada para a Organização Mundial de Saúde alcoólatra também, né? Porque ela faz uso não continuamente, mas periodicamente do álcool. E as pessoas começam a beber em finais de semana, festinhas, bailinhos, reuniões sociais, etc, né? Oi, Valtão, paz, tudo bem, Walter? Um abraço, boa tarde. Então as pessoas começam a beber nessas reuniões, e algumas até bebem não porque tem a vontade exata de ingerir a bebida, de experimentar a bebida,
mas porque outras incitam. Ah, porque você é mole, você é isso, você é aquilo, deixa de ser mole. Ah, não acredito que você veio até aqui, não vai tomar, experimenta. A velha conversa do um copinho não tem problema, uma latinha não tem problema. Ah, tomar só uma caipirinha não tem problema. Ah, beber só nos finais de semana não tem problema, né? E assim, só que as pessoas não percebem que cada organismo tem um funcionamento diferente. E em algumas pessoas isso vai permanecer apenas nos finais de semana, mas numa grande maioria das pessoas isso vai evoluir, isso vai crescer. E vai chegar uma hora e vai chegar um tempo em que essas pessoas não vão estar bebendo mais apenas nos finais de semana e elas vão começar a frequentar bares, né? Que o bar, o que é o bar? O bar é um local social, porém onde as pessoas vão, onde as pessoas se reúnem para beber. Né? Não é mais, porque eu vou no bar porque eu vou distrair. Porque eu vou no bar porque lá eu descontraio, lá eu bato papo. É apenas uma desculpa, na verdade, para poder beber legitimamente, legalmente, beber sem que haja um controle de alguém, né? Porque beber em casa tem lá a mulher, tem o filho, tem a mãe, tem o irmão, tem o parente, enfim, que, pô, você está bebendo muito, olha, maneira, mas no bar não. Até porque o interesse do dono do bar é vender, é lucrar, é fazer dinheiro com o seu vício. E então, ele jamais vai dizer para você que você bebeu muito, que você está bebendo muito, né? Porque você está dando lucro para ele. E o lucro do álcool é apenas para quem fabrica e para quem vende, porque para quem consome não existe nenhum tipo de lucro, muito ao contrário, para quem consome o álcool só existe perca, só perde quem faz uso de álcool. E aí a pessoa começa a frequentar o bar, bebe esporadicamente, bebe uma vez ou outra no começo, até que ela vai aumentando essas doses e, por consequência, é claro, como eu já disse, aumentando também o lucro do dono do bar, né? É desse jeito que funciona. E a pessoa também às vezes começa a beber para experimentar novas sensações, consumindo algo mais forte, né? Porque às vezes a pessoa começa lá com martini, com tine, um vinhozinho, uma cervejinha, algo, digamos assim, menos agressivo, né? Mas daqui a pouco ela quer experimentar algo mais forte, porque vê alguém ter uma reaçãozinha ali, uma reação aqui, não, porque alguém falou que é legal, que aquela zonzeira, que aquele descontrai, libera, né? Algumas pessoas tímidas bebem para liberar, para conseguirem falar, para conseguirem conversar, para conseguirem se expressar, e causa essa falsa sensação de liberdade, quando na verdade isto está não te libertando, mas começando a te prender. Presta atenção, quando você bebe e sente uma sensação de liberdade, porque quando eu bebo eu sou mais alegre, quando eu bebo eu sou mais comunicativo, quando eu bebo eu falo mais, quando eu bebo eu converso mais, eu me expresso melhor quando eu bebo. Muito cuidado, porque ali na frente, isso vai virar, esse jogo vai virar. E aí você já não vai conseguir fazer algumas coisas se não estiver sob o domínio do álcool. Se você não estiver sob o efeito do álcool,
aí você não vai conseguir fazer algumas coisas. Então você começa a ter uma vida dupla. Você começa a ter uma vida com a bebida e outra vida sem a bebida. Você começa a ser uma pessoa quando usa bebida e outra pessoa quando não usa bebida. E o risco e a armadilha residem exatamente aí. Porque algumas pessoas vão dizer para você, ou já disseram, ou dizem: ah, você é mais legal quando você bebe. Quando você não bebe, você é chato. Quando você não bebe, você fica insuportável. Quando você não bebe, você fica muito carente, você fica muito calado. Mas quando você bebe, você fica legal pra caramba. Você sabe, você fica mais comunicativo, fica mais alegre, fica uma pessoa mais agradável. Então a armadilha reside exatamente aí, de você começar a levar uma vida dependente do álcool, para agradar A ou B, para agradar uma pessoa, para agradar os colegas, para agradar as pessoas lá do teu trabalho. Porém, saiba que ali na frente esse negócio vai reverter em prejuízo para você. Escuta bem o que eu estou dizendo para você, porque eu tive uma vasta experiência com o álcool. Tive uma amarga experiência com o álcool. E falo devagar assim, pausado, meu irmão e minha irmã, que é para você assimilar bem o que eu estou te dizendo, né? Para você guardar bem o que eu estou te dizendo, ouvir bem o que eu estou te dizendo, porque o caminho é exatamente este, porque eu percorri este caminho, e este caminho me levou apenas ao prejuízo, me levou apenas à perca, me levou apenas a jogar fora tudo aquilo que eu tanto trabalhei para ter, para comprar, para possuir, para conquistar. Então, meu irmão e minha irmã, quer experimentar novas sensações? Quer ser uma pessoa mais comunicativa? Quer ser uma pessoa mais dada, digamos assim? Trabalhe isso dentro de você, sem que você precise usar o subterfúgio do álcool, da bebida, ou seja lá do que for, ou qualquer tipo de droga, meu irmão. Evita, trabalha isso dentro de você. Com o tempo você vai conseguir se soltar, você vai conseguir se comunicar, você vai conseguir os seus objetivos, mas de uma forma natural, sem que você seja escravo ou escrava do álcool ou de qualquer droga, seja ela qual for, né? E aí a pessoa começa experimentando novas sensações, como eu estava dizendo, consumindo lá um negócio mais fraquinho, caipirinha, meio a meio, né? Coisas que são ainda suaves ao paladar, né? Coisas que não agridem tanto, porém que dão uma sensação de alegria, de alívio, de frescor, enfim. E então, meu irmão e minha irmã, no verão existe também uma grande armadilha, né? A pessoa opta por uma maior sensação do prazer e relaxamento, então ela começa pinga com cerveja, intercalados, ou falado quebra-gelo. Tomar um quebra-gelo e tal, porque senão vai fazer mal, a cerveja está muito gelada, aí toma uma pinga, toma a cerveja em cima, e essa mistura é explosiva, essa mistura é danosa, essa mistura é falsa, porque causa ali bem-estar, relaxamento, e quando você vai ver, você está, na verdade, sendo escravizado tanto pela cerveja quanto pela pinga. Portanto, muito cuidado com isso, meu irmão. E aí, você
passada essa fase, você experimentou, você começou, você gostou, você partiu para sensações novas, experimentar novas misturas, novas bebidas, bebidas mais fortes. Aí você vai para a fase dos pré-pós. Aí o rabo de galo, o Contini, o Martini já não satisfaz mais, já não vira, já não liga, né? Já não dá liga, já não te deixa legal como no começo. E então você começa a beber a pinguinha pura, porque bateu a falsa sensação de alegria, de alívio, de relaxamento. É instantânea. E aí você vai se achando aí. Você achou a receita para relaxar, achou a receita para se acalmar. Sabe aquele dia que você chega do trabalho assim, me desculpa a expressão, mas hoje eu aqui estou falando como alguém que foi alcoólatra e não como pastor, eu estou falando com você agora. Você chega do trabalho de saco cheio, sabe aquele dia que você tem vontade de chutar tudo, que você tem vontade de nunca ter estado naquele lugar, o patrão te perturbou, ou o encarregado, ou o chefe, e aí você vai para casa daquele jeito e você chega, às vezes passa lá no boteco, toma 1, 2, 3 para relaxar, para esquecer, para não descontar em ninguém lá em casa e tal. E aí você toma ali uma para relaxar. Só que, oi J. Oliveira, Pai do Senhor, boa tarde. Só que essa fase lá no trabalho continua. E você, consequentemente, continua tomando 1, 2, 3 todo dia para relaxar, né? E quando você vai ver, sem você perceber, você está entrando na dependência e você começa a beber de segunda a segunda. Note bem que você começou bebendo apenas nos finais de semana, você começou bebendo apenas em reuniões sociais, você começou bebendo apenas em festinhas, mas quando você vai perceber, você já está bebendo de segunda a segunda, mas não é porque você é viciado, né, irmão? Não é porque você é viciada, né, meu camarada, né, minha camarada? É porque você bebe para relaxar, como alguns dizem, fazem piadinhas, fazem brincadeiras, eu bebo para esquecer, eu bebo porque não sei o que e tal. Então aí você, quando vai perceber, sem querer você já está entrando na dependência, que você começa a beber de segunda a segunda, mas você acha que está no controle da situação. Não, irmão, eu só estou bebendo porque eu ando meio de saco cheio, eu ando desacorçoado, eu ando chateado, e aí eu bebo, dá uma, sabe? Senão me dá um infarto, senão eu vou ter um troço, senão eu vou arrebentar tudo, senão eu vou sair dando pancada em todo mundo e tal. Mas aí a bebida para você passa a ser uma fuga, né? Não, eu vou aguentar aqui, mas a hora que eu sair daqui, eu vou passar lá no bar do fulano lá e vou tomar umas 3 ou 4 aí, esqueço os problemas, esqueço tudo, chego em casa bonzinho, chego em casa no começo. No começo você vai chegar em casa legal, você vai chegar em casa bonzinho, até, presta bem atenção, até o dia que a sua esposa ou a sua mãe, ou seja lá com quem você mora, reclamar da situação. Reclamar com você. Reclamar do horário que você tem chegado. Reclamar do cheiro que você está exalando. Reclamar da sua mudança de comportamento dentro de casa. Porque é desse jeito que acontece. Você muda o comportamento lá na rua, você muda o comportamento lá fora, que você não passava no bar todo dia. Você passou no bar a primeira vez, tomou 1 pinga, 2 pingas e foi embora.
Daqui a pouco você passou no bar, tomou 4 pingas e foi embora. Daqui a pouco você ficou 1 hora no bar. Daqui a pouco você ficou 2 horas no bar. Daqui a pouco você está indo embora na hora que o bar fecha. 00:00, 1 hora da manhã. E aí você chega em casa e as pessoas estão percebendo a sua mudança, a mudança no seu comportamento. Você chega em casa, já não toma banho, você chega em casa, já não janta, você chega em casa, já não liga para sua esposa, você chega em casa, já não liga para os seus filhos. E aí se alguém falar alguma coisa, você ainda fica bravo. Porque eu não tenho direito de relaxar, eu não tenho direito de ir aonde eu quero. Eu trabalho o dia inteiro, aguento encheção de saco, e aí eu não tenho direito de relaxar, eu não tenho direito de conversar com os meus amigos, eu não tenho direito de ficar um pouquinho ali conversando com os meus amigos. Meu irmão, aqui ó, vou falar uma coisa pra tu aí. Chegue. Amigo de boteco, amigo de copo, meu irmão, não leva você para lugar nenhum, tá? Não leva você para lugar nenhum. Amigo de copo, amigo de boteco, não leva você para lugar nenhum, tá? E aí, mas em casa você fica com esse papo aí. Ah, porque os meus amigos, eu tenho direito. Muito bem, você tem direito. Você tem direito. E a sua esposa, os seus filhos não têm direito? Eles estavam habituados a ter a sua companhia, sua guarda, os seus cuidados. E agora, irmão, você já não está ligando para mais nada. E agora você já está andando de qualquer jeito. E agora você já não liga para os seus filhos, você já não conversa com a sua esposa, porque você chega tarde, às vezes meio bebaço, você chega e vai dormir. Aí no outro dia você levanta de ressaca, ruim pra caramba, e vai trabalhar. E às vezes a tua esposa quer conversar com você, quer resolver algum problema com você, como sempre ela fez. Mas agora isso é uma encheção de saco. Você levanta de manhã, uma dor de cabeça desgraçada, uma sede infeliz. Aí você acha que você vai dar atenção para ninguém? Ai, pelo amor de Deus, não fala nada. Quando eu chegar a gente conversa. Só que quando você chegar, você vai chegar no mesmo estado de ontem. Você vai chegar do mesmo jeito que você chegou ontem. Mas aí você diz que está no controle de tudo. A hora que eu quiser, eu paro. A hora que eu quiser, eu paro. Oi, Enéas, Paz do Senhor, boa tarde, meu irmão. Seja bem-vindo. A hora que eu quiser, eu paro. A hora que eu quiser, eu deixo disso aí. Pode deixar que eu sei o que eu estou fazendo. É sempre assim. Ah, eu sei o que eu estou fazendo. Pode deixar, deixa comigo. Deixa comigo que eu sei. E aí você começa a frequentar o bar com maior frequência, né? Maior frequência. Ia no bar só final de semana, já está indo todo dia, já está ficando até mais tarde lá no bar, já está ficando com os amigos até a hora que o bar vai fechar, né? Você passa a ter um número maior de horas no bar. Aí você passa a ficar mais no bar do que em casa, né? Você, no caso, já está trocando o descanso e a família pelo lazer lá no bar. É desse jeito que funciona. Paulo Enéas, não é assim, meu irmão? É desse jeito que funciona. Mas você continua achando que você está no controle de tudo, você continua achando que você é o dono da situação, dono do mundo, é a última cocada, é a última bolacha do pacote, é a última Coca-Cola na geladeira. Aí, meu irmão e minha irmã, depois disso aí, vem a fase dos pós. Ah, que bom! Primeiro, uma vez você chegou bêbado em casa. A primeira vez. Ah, não, isso não vai acontecer mais. Nossa, ontem eu excedi, passei da conta. Só que
Lá depois que você passar dor de cabeça, depois que você estiver longe de casa, estiver lá no seu trabalho, a sua mente vai ser trabalhada da seguinte maneira. Pô, mas foi legal. Pô, mas foi gostoso, cara. Que sensação da hora, mano. Pô, foi gostoso, foi legal, cara. Ah, mas eu não... Será? Ô, mas tá louco. Não, nem me lembro que hora que eu cheguei em casa ontem. Pô, mas foi legal, foi da hora. Pô, os problemas pra mim... Ó... E aí, de vez em quando, você dá uma excedida dessa. De vez em quando, você dá um porrezinho desse. Mas é só para relaxar. Você tá no controle. Você tá no controle. Você tá no controle. E só que isso vai te levar para um outro estágio. Na semana, 7 dias... 2 dias chegou lá ruinzinho em casa. Nem lembra se tomou banho. Nem lembra se jantou. Vai falar que não é assim? Que é assim sim. É assim que funciona. Aí daqui a pouco você tá chegando 3 vezes de porre por semana em casa. 4 vezes. Né? E aí os intervalos entre um porre e outro vão diminuindo. E vem a perca parcial ou total da memória. Sabidão. Vem aquele papo assim, ó. Não sei, será? Que horas? Paguei? Não paguei? Não lembro. Aí tem aquele ditado lá no mundo, lá também não escandaliza com o que eu vou falar, tá bom? Se você escandalizar, aí é com você, porque aqui eu tô falando a verdade. Diz que o de bêbado não tem dono, e é verdade. Porque no outro dia você não lembra o que você fez. No outro dia você não lembra quantas você tomou, no outro dia você não lembra se você pagou, você não lembra onde você gastou seu dinheiro, você sabe que vai na carteira, tinha dinheiro e agora não tem mais. Oi, Giovanni, paz. E aí não tem mais o dinheiro sumiu de lá, mas você não vai perguntar pra mulher, porque, pô, chegou bebaço em casa, ainda vai perguntar, cadê o dinheiro daqui da minha carteira? Não vai perguntar, você vai deduzir que você gastou lá no boteco. Não é assim? Às vezes os seus amigos de boteco, irmãozão, dono da situação, pegaram lá sua carteira, você tava chapado, você tava bêbado, você pegou a carteira, abriu lá no meio do bar, começou a mostrar para todo mundo que tinha dinheiro, e aí tinha uns coleguinhas seu lá que já não te topa muito, tinha uns coleguinhas seu lá que já gosta de aproveitar da situação e deram uma visitadinha lá na sua carteira, puseram ela de volta no seu bolso vazia para você ficar esperto, né? Mas aí no outro dia você não lembra, então fica do jeito que está. E a dúvida vai ficar na sua cabeça o dia inteiro, te martirizando. O que será que eu fiz com o dinheiro que estava aqui? O que será que eu fiz com o dinheiro que estava aqui? E às vezes aquele dinheiro, camaradinha, era para você passar a semana, era para você pagar o ônibus, era para você comprar uma mistura para levar para casa e você não levou. Mas no boteco, eu tenho dinheiro. Dá mais uma aí que eu tenho dinheiro. Eu pago, eu que vou pagar. Sabe aquele cara que chega no bar também? Aquele cara que chega no bar e fala assim, e fica rico. Porque pinguço, eu vou te falar, rapaz. Pinguço chega no bar e fica rico. Deixa aí que eu pago. Isso aí é meu, pode tomar aí. É meu, é meu. Era dinheiro para levar a mistura para casa. Aí o infeliz pega e torra tudo lá no boteco. Quando não tomam dele, ele começa a dar uma de bonitão, dar uma de rico,
né? Não, deixa que eu paro, deixa que... Achando que alguém vai valorizar ele, vai dar mais ponto para ele por causa disso. Mas tudo consequência de lá. Ó, lembra como é que eu comecei essa live aqui? Que você vai começar bebendo final de semana, esporadicamente, em festinha, só no domingo. Daqui a pouco você vai mudando, vai mudando. Você já está no estágio de não lembrar o que você fez ontem. Não, mas eu tô no controle. A hora que eu quiser, a hora que eu quiser, eu paro. Né? A hora que eu quiser, eu paro. Só que você lembra das coisas até antes de você beber. Depois que você bebeu, chapou o coco, não lembra mais de nada, meu irmão. Vira uma amnésia tremenda, porque não lembra e não lembra e não lembra mesmo. Então, já que você não lembra de nada, nem como você chegou em casa, nem onde você estava, nem com quem você falou, você vai lembrar mais de quê? Fala pra mim aí. E quem bebe e quem chapa o coco aí sabe do que eu tô falando. Não adianta dizer que não é não, porque é desse jeitinho, sabe do que eu estou falando. Então, meu irmão, minha irmã, aí vem para você o que? A dependência total. Você acorda de manhã, tocando pandeiro, como dizem, né? Por que tocando pandeiro? Ó. Acorda tocando pandeiro. Se não tomar uma, não para de tremer, meu filho. Se não tomar uma, duas, não para de tremer. Não consegue segurar. Ó. Não segura um copo d'água. Eu falo porque eu sei. Muitas, não foi uma vez só não. Muitas vezes eu entrei no bar e pedi uma pinga. Me dá uma pinga. Aí às vezes o dono do bar estava lá ocupado, ele botava a pinga e ia fazer o que ele estava fazendo. Arrumando engradado de bebida, ou limpando o bar, essas coisas aí. Ou fritando salgado. E eu pegava aquele copo, mas não dava conta de segurar o copo, não dava conta de segurar o copo, não achava jeito para levar o copo na boca e começava a derramar tudo. Eu botava em cima do balcão de novo, e aí quando tinha, sabe aquele negócio de pôr canudo lá, o porta-canudo lá, quando tinha canudo perto, às vezes eu catava um canudo e bebia a pinga no canudinho, pro dono do bar não ver rapidinho, e aí parava a tremedeira. Ah, que gostoso. Não, irmão J. Oliveira, ainda não é abstinência. Abstinência é quando você não bebe há muito tempo. Isso é a dependência do álcool. Você já está dependente. Se você não beber, não para de tremer. E então, o que acontecia? Eu pegava, tomava aquilo ali, daqui a pouco vinha aquela falsa sensação de alívio, parava a tremedeira, né? Só que dali daquele bar, como vinha aquela sensação de alívio, é como você comer uma comida gostosa. Você vê uma comida gostosa, vou te dar um exemplo assim bem claro. Uma feijoada. Você come um pratão de feijoada e aquele negócio é gostoso, rapaz. Tinha lá uma farinha, uma pimenta, uma couve, mas estava muito bom. E aí você pega mais. Só que aquele em excesso vai te fazer mal. E aí daí a meia hora você está empanzinado. Você está com falta de ar. Você está com sintoma de cansaço, porque você comeu demais e vai demorar demais para o estômago digerir tudo aquilo ali, né? E a bebida, ao contrário,
causa aquele alívio, então vem uma sensação no cérebro de que aquilo foi bom, de que aquilo foi gostoso, e o que que você faz? Faz que nem a feijoada. Ah, vou tomar mais uma. Ah, vou tomar mais uma, foi legal, fez bem, ó, parei de tremer, não tô tremendo. E aí, o que que eu fazia? Eu entrava no outro bar, me dá uma aí, e com a bolsa de serviço do lado. Bom, para resumir para você, eu tomava 4, 5 antes de trabalhar. Antes de começar a trabalhar. Sensação de alívio. Ah, que delícia. Só que quando eu chegava no trabalho, o povo, é claro, é óbvio, notava pelo hálito, né, pelo cheiro, o cheiro de álcool, né, e você começa a exalar álcool pelos poros também, e as pessoas percebem, só você que acha que ninguém tá vendo, só você que acha que ninguém percebe. É como eu disse na outra live, que eu falei sobre a bebida. Aí você esconde dentro de casa achando que ninguém sente o cheiro da sua bebida. Aí você esconde no cestinho do lixo, você esconde debaixo da pia, você esconde no forro da casa, você esconde lá no quintal, você esconde na casinha do cachorro. Eu já vi, na casinha do cachorro. Você esconde lá no meio das plantas da sua esposa. Você esconde lá na horta, você esconde no vaso de flor, né? E aí de vez em quando você vai lá dar uma bicadinha, porque você está dependente daquele negócio. Se você não bicar, vai ficar aquela cobrança dentro de você, dentro do seu organismo, na sua mente. E quando vai passando aquele efeito, você quer, porque quer, porque quer. Por isso que eu digo que a pior das drogas é a bebida, porque a cocaína, você quando vai passando o efeito, creio eu, o cara tem que ir lá na biqueira buscar mais, se ele não tiver em casa. Mas a bebida, você tem lá um tubo, como a gente fala, né? Você tem um tubo lá, e se não tiver o tubo, é só ir no mercado, é só ir no boteco e comprar outro. Ou ir no boteco e chegar lá e falar, me dá uma. Ó como é fácil, ó como é fácil beber nesse país. Então, é algo que se apresenta lá no começo de forma inocente, de forma bem sutil. Ah, como é legal, como é gostoso, um vinhozinho, um martini, uma amarula, um contine, né? Isso não faz mal, imagina, isso não faz mal, meu irmão. Isso é bebida de mulher, isso qualquer criança toma. Só que tem o depois, meu irmão. Tudo tem o depois. E aí, meu irmão, como começou a tocar pandeiro, como eu estava dizendo, você não consegue fazer mais nada se não tomar 1 ou 2 ou 3 de manhã para parar de tremer. E aí você já está dependente total da bebida. E aí você já não consegue mais pegar um copo de manhã, você já não consegue pôr uma chave numa fechadura de manhã, né? E aí vem uma outra fase, que é a mais perigosa delas. Eu passei por essa fase aí. Eu passei não, eu entrei, né? Você começa a querer ficar no bar a maior parte do tempo possível. Você lembra que você passava no bar lá que eu falei? Você tomava uma e ia embora. Depois tomava 2 e ia embora. Tomava 3 e ia embora. Aí começou a ficar meia hora. Aí começou a ficar 1 hora. Aí começou a ficar 2 horas. Daqui a pouco você estava indo embora na hora que o bar fecha, né? E aí você acha legal. Meu irmão, o maior erro meu foi começar a beber, claro. Porque eu aprendi, porque eu frequentei também. Não é AA.
frequentei a Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo, que não é a AA, é uma outra associação, é um outro tipo de trabalho, porém um trabalho muito louvável, recomendo para quem quiser ir conhecer, para quem quiser conhecer, para quem tiver problema de alcoolismo na família, vai até a Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo. É um trabalho muito bonito, frequentei lá 1 ano e qualquer coisa, nesse 1 ano e qualquer coisa eu não bebi, foi quando tive que mudar de cidade e aí eu comecei tudo de novo, mas é um trabalho muito bem feito da Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo. E, meu irmão, eu sei te falar que eu comecei a querer ficar no bar. Cara, pensa bem. No bar tinha a maldita da sinuca. No bar tinha a cachaça. No bar tinha os amigos. Então, era mais legal tá em casa ou tá no bar? Era mais legal tá no bar, pô. Era muito mais legal tá no bar. Até que chegou um dia que eu comecei a pensar, trabalhar ou ficar no bar. Ah, não vou trabalhar hoje não, vou ficar aqui, tá legal pra caramba aqui, dá mais uma. Ah, amanhã também não vou não. Ah, pô, tá legal pra caramba aqui, dá mais uma aí. Eu tinha dinheiro. E aí, saí do emprego para ficar no bar. Recebi indenização, aí que dá mais uma aí. Dá mais uma aí. Dá mais uma aí. A mulher em casa. Dá mais uma aí. Ia pro bar, voltava, não almoçava, voltava pro bar. Dá mais uma aí. O bar fechava meia-noite e a hora que eu chegava em casa. Deitava, dormia. Já não falava com a minha família, não falava com as minhas filhas. Cedo ia na estante de casa, no barzinho da estante, tomava um. Ah, eu vou ali no fulano, já vem. Ih, já vai de novo? E assim foi. O dinheiro da indenização foi acabando. O dinheiro da indenização acabou. Aí entrei no F. Aí eu já não era aquele cara que... Ah, não, pode servir que ele paga. Ele paga. Quantas vezes deixei o meu vale no dia 20 no bar? Você bebe uma, o cara marca 3. Você bebe 3, o cara marca 6. Você tá bêbado, pô. E bebendo fiado ainda. Pinguço, fiado ainda. O dono do bar gosta, ele rala mesmo. Fora que você paga pros outros, né? Como eu já disse aqui. Aí começou a marcar. Até o dia que o cara me chamou e falou, ó, peraí, ó. Você não tá mais trabalhando. Sua conta tá alta e agora? Como é que vai fazer? Como é que vai fazer? Zé Ribeiro, boa tarde. Como é que vai fazer aí? Como é que vai acertar essa conta? Ó, enquanto você não acertar isso aí, não dá pra vender mais pra você não. Aí comecei a cair na real, né? Você vale quanto você tem no bolso, filho. Se você não tiver nada, você não vale nada. Pra sociedade funciona assim. Pro dono do boteco a mesma coisa. Você só vale o quanto você tem no bolso. Enquanto você trabalha, tem dinheiro para pagar sua continha aí no boteco, que você bebe fiado o mês inteiro, tá tudo bem, filho. Enquanto você estiver dando lucro, tá tudo certinho. Tá tudo dentro do controle. Mas aí você começou a pisar na bola, já não tem mais dinheiro para pagar e tal. O que acontece? Eu tinha um DVD sobrando lá em casa. Falei pro dono do bar, ó, isso aqui vale tanto, tá novinho. É que eu tenho 2, vou dar um pela dívida aí, tudo bem? Tudo bem, essa vez vou pegar, mas da outra, ó, nem pensa. Ah, eu devia uns 150, o DVD na época valia uns 200, mano. E aí?
Dono do bar perdeu? Não. Eu disse para você agora há pouco, só quem perde é você que bebe, né? E aí, meu irmão, e o estrago que eu estava fazendo dentro da minha casa? E o estrago que eu estava fazendo com a minha família? E o estrago que eu estava fazendo com as minhas filhas que tem trauma até hoje desse negócio aí? Fala aí para mim. E aí, como é que ia consertar aquele negócio? Se a coisa ia só piorando, 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 piorando. Daqui a pouco, sabe o que acontece? Você começa a mudar de aparência. Começa a mudar de aparência, filho. Começa a ficar lá com o rostão redondo. A pele fica brilhosa. Você começa a inchar as mãos, tornozelos, pés, né? Fica chamado fofão ou pé de boi. É desse jeito. Quantas vezes chamaram eu de pudim de pinga, bebinho? É desse jeito aí. Aí você começa a mudar de hábitos, né? Você já não almoça mais ou não janta mais, não toma mais banho diariamente, não troca de roupa, que bêbado é uma porcaria, filho, para não dizer outra coisa. Bêbado é uma porcaria. Chega bêbado, dorme. No outro dia levanta, vai pro boteco com a mesma roupa. Fora aquele cheiro horrível dentro de casa, de cachaça curtida, que a sua mulher tem que aguentar, sua filha, sua família. Ah, pelo amor de Deus, meu. Se liga, se toca. E aí você vai perdendo todas as referências que você tinha, inclusive dos seus pais, inclusive da sua educação e da sua família, você vai perdendo. Você vai perdendo a vida social porque, meu amigo, começam a não te convidar mais para canto nenhum. Ah, não, fulano não, ixi, vai chegar aqui, vai ficar bêbado, vai dar vexame. Ah, não chama fulano não, porque fulano vai encher a cara, vai ficar daquele jeito. E fulano quando enche a cara fica encrenqueiro. E fulano quando enche a cara começa a vomitar para todo lado, ou senão começa a falar abobrinha, ofender. Não chama fulano não. Então você vai perdendo, ó, vê bem, hein? Você começou a beber porque você queria ser introduzido no meio social. Agora esse mesmo meio social que te viciou não te quer. E agora? Esse mesmo meio social que te viciou não te quer lá no meio dele, sabe por quê? Porque você atrapalha, você não tem dinheiro, você não produz, você não tem para gastar. E nós vivemos numa sociedade capitalista onde se você não gastar, você não presta, você não serve. Como eu já disse aqui, ó, você vale quanto você tem no bolso. Se você tem 100, você vale 100. Se você não tem nada, você não vale nada. Não se iluda com esse negócio de, mas eu tenho valor. Você tem valor? Você tem dinheiro? Você não vale nada. É assim que funciona. Na sociedade, é assim, meu irmão. Não se iluda. Né? Então, como eu já disse na outra live, você vai perdendo o convívio social, as obrigações, moradia, educação, seu humor vai mudando, a autoestima vai mudando, porque você começa a se achar uma porcaria, um lixo, porque só escuta pancada, filho. Só escuta abobrinha. Você não presta, você é um bêbado, você é sem vergonha, você é safado. Você bebe porque você é sem vergonha. Bêbado de novo, outra vez? Ou pudim? Ou não sei o que, ou não sei o que lá, não é assim? Ô canabravo, é desse jeito, meu irmão. Fora que você começa a ter delírio de noite, né? Mania de perseguição. Eu tive sentimento de culpa. Meu Deus, como é que a minha vida tá do avesso, Senhor? O que eu tô fazendo? O que é isso? O que está acontecendo? Por que tudo está desse jeito? Aí você olha para os seus filhos, vê todo mundo com cara triste. Sua esposa não é mais a mesma, sua esposa perdeu a vontade de estar
estar com você, perdeu a vontade de estar em casa, perdeu a vontade de fazer as coisas para você, de fazer as coisas dentro de casa. Sabe por quê? Porque não adianta. Você não percebe mais nada, você não nota mais nada, você não tá nem aí com mais nada, cara. É desse jeito. Fora. Lembra que eu falei na outra live? Aquelas mijadas que você dá na geladeira. Levanta de madrugada, abre a porta da geladeira e urina dentro da geladeira. Urina dentro do guarda-roupa. Urina no fogão. Porra, eu fiz isso, cara. E eu tô dizendo isso, não é pra você ser humilhado, não. É pra você ver, porque muitas vezes o bêbado, o viciado, o doente alcoólico, ele acha que algumas coisas só acontecem com ele. Meu irmão, isso aconteceu comigo. Minha irmã, isso aconteceu comigo. Eu também mijei na geladeira, eu também mijei no fogão, eu também mijei no guarda-roupa. Eu também coloquei dinheiro, não lembrava onde. Eu também vomitei na cama. Eu também não conseguia dormir se não tomasse um monte para poder dormir, porque se não tomasse não dormia. Então essas porcarias não tá acontecendo só com você, não. Porque muitas vezes a pessoa acha que só ela é que tem o problema, que só ela é que faz umas presepadas que só bêbado faz, mas aí a pessoa fica se achando culpado, fica se achando um lixo porque fez isso ou fez aquilo. Mas saiba, meu irmão, minha irmã, que não é só você, não. Eu também já fiz isso, só que houve um tempo na minha vida que eu decidi que eu tinha que parar com essa porcaria, que eu tinha que largar dessa porcaria, porque isso não fazia parte da minha vida, pô. Ninguém nasce bebendo. Ninguém nasce viciado. A gente vai adquirindo isso ao longo da vida. Dá pra parar sim, dá pra parar. Eu parei, pô. Só que tem uma coisa, tem que querer, pô. Não adianta ir para casa de recuperação como eu fui. Eu fui para uma casa de recuperação. Foi lá que eu me recuperei. Foi lá que eu deixei de beber. Não tomei remédio. Meu remédio foi Jesus, foi Bíblia, foi o apoio dos irmãos, foi o apoio dos missionários que lá estavam. Não teve receita, não teve... porque toma isso, prescreve aquilo, que nem os capes da vida fazem aí, que só intoxicam as pessoas. Deixam as pessoas zonzas o dia todo e diz que tá tratando, pô. Mas se você não quiser, meu irmão, se você não quiser, minha irmã, parar com essa porcaria, você não para, não adianta. Não tem médico, não tem remédio, não tem ninguém que faça você parar com essa porcaria aí na sua vida. Se você não quiser, você tem que ser o primeiro a querer. E você que tem que chegar a essa conclusão, não é a sua esposa, não são os seus filhos, não são os seus conhecidos, não são os seus cunhados, não são os seus primos, não são os seus irmãos, não é ninguém. É você que tem que chegar a essa conclusão. Eu tenho que parar com essa porcaria. Oi, Cida. Boa tarde, Cida. Cidinha. Tudo bem, Cida? Um abraço, viu? Lembrança para as meninas. Tenho acompanhado as fotos de vocês aqui na festa lá e tudo mais, tá bom? Deus abençoe. Então, meu irmão, para com esse papo aí, com essa invencionice. Eu só bebo fim de semana. Hoje. Eu sei beber. Hoje. Eu tenho controle. Hoje. Mas você é um fortíssimo candidato a amanhã ser um pinguço, um alcoólatra, um dominado pelo álcool, assim como eu fui, que achava também que tinha controle, que sabia beber, que sabia usar, que sabia comprar, que sabia, que não sabia de nada. Que não sabia de nada. E o pior, o mais difícil de se ajudar é aquele que acha que não precisa de ajuda. É aquele que acha que não precisa de ajuda. Você precisa de ajuda sim. Reconheça isso. Você está doente. Você está precisando de ajuda. E enquanto você não chegar a essa conclusão, você mesmo aí, enquanto esta conclusão não estiver dentro de você, você não vai conseguir se libertar do álcool, meu irmão. Não é fazendo campanha, não é indo à igreja, não é pedindo oração que você vai se livrar do álcool. Você vai se livrar do álcool quando você quiser se livrar do álcool.
quando você chegar a essa conclusão, assim como eu cheguei, e eu não sou melhor do que você. Não sou melhor do que você, melhor do que ninguém. Se eu conseguir, você consegue. É só você querer. É só você chegar a esta conclusão consigo mesmo. Eu preciso parar. Eu preciso abandonar o álcool. Meu irmão, minha irmã, já 1 hora de live. 1 hora. Para não ficar chato, eu prometo para você, meu irmão, prometo para você, minha irmã, que esteve me assistindo aí, que muito breve, numa próxima oportunidade, eu vou te dar alguns dados a respeito do álcool, a respeito do que o álcool causa na vida das pessoas como um todo, que o álcool causa na sociedade e no mundo. Vou te dar alguns dados que eu tenho aqui. Mas, por hora, é isso que eu queria. Te passar uma realidade nua, crua, do que é o álcool. De como ele começa. E não entra nessa não, de que só bebo final de semana, eu estou no controle absoluto de tudo, eu sei beber. Ninguém sabe beber, meu irmão. Ninguém sabe beber, ninguém sabe de absolutamente nada. Nós aprendemos todos os dias, vivemos um dia por vez. Nós não sabemos nem dar conta da nossa própria vida. Se amanhã, se daqui 5 minutos, 2 minutos estaremos vivos. Que dirá ter controle sobre alguma coisa? Que dirá ter controle sobre alguma coisa, meu irmão? Então, dá tempo de parar, dá tempo de repensar, dá tempo de mudar. Enquanto há vida, há esperança, há tempo. Procure. É claro, pode procurar uma casa de recuperação, uma igreja, enfim. Mas o principal remédio para você parar, para você deixar esse negócio aí, é você querer, como eu já disse. É você mesmo, sem que eu interfira, sem que ninguém interfira. Chegar à conclusão de que isso não é legal, que você tem que deixar esse troço aí, tá bom? E eu agradeço a todos que estiveram comigo aqui nessa live. É um assunto, como eu disse no começo, que eu não sei porque não é difundido, não é falado, ninguém gosta de falar. Essas lives que eu faço falando de álcool não dão visualizações como dão quando eu falo da Bíblia, mas eu gostaria que dessem, porque é um assunto que as igrejas não falam, as escolas não falam, a sociedade não fala, né? Porque a bebida, infelizmente, é uma droga social. Mas que você tenha um ótimo final de domingo, uma excelente noite. Como domingo para os cristãos é o primeiro dia da semana, que você tenha uma semana de bênção, uma semana de muita saúde, principalmente de saúde, meu irmão, principalmente saúde, minha irmã, porque a gente tendo saúde, o restante a gente corre atrás. E que Deus seja transbordante aí na sua semana, na sua vida, te abençoando, te guardando, te livrando do mal, não só você que assistiu a live, mas toda a sua família. E, inclusive, aqueles que estão longe, aqueles que você não vê também, que eles sejam igualmente você protegidos e abençoados por Deus. Tá bom? Muito obrigado pela companhia. Até uma próxima vez. Prometo que talvez esta semana ou domingo que vem eu volte com mais uma live com você aqui falando sobre o alcoolismo. Um mal que afeta muita gente e muitas famílias. Pastor Eduardo Rogério, agora sim, Pastor Eduardo Rogério, seu amigo. Boa tarde e mais uma vez muito obrigado pela companhia.